Olá para vocês. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer muito a presença de vocês, os que estão chegando novos, que têm se apresentado, né, a respeito da superdotação e altas habilidades. É muito interessante observar que os relatos são muito semelhantes. A maior parte de nós, depois que descobre tardiamente, passa mais ou menos pelos mesmos passos, pelos mesmos tropeços, pelos mesmos impasses. Isso é confortável quando a gente vê que não é só a gente, né? Então, na verdade, o meu YouTube, ele sempre foi de temáticas variadas. Eu sou psicóloga, gosto de falar de muitos temas, mas desde que eu descobri a minha superdotação, eu achei muito válido, porque eu percebi de tudo que eu pesquisei, porque eu pesquisei muito, gente. Eu pesquisei muito no YouTube, eu li muita coisa, eu li muito livro. Eu percebi que faltava alguém que falasse da experiência de como é descobrir tardiamente. E descobrir tardiamente, gente, nós somos, heroínas, porque não é nada fácil, nada fácil. Não é fácil para nós, não é fácil para a família, entendeu? E aí quando eu vejo que um entrou e fala, pô, eu descobri com 55, também realmente senti isso. Nossa, você fala em crise de identidade, é verdade. Então lá tem 50, sempre tem 40 e poucos. Eu sugiro que vocês olhem todos. Sabe aquele dia que tá de tarde, que você tá afim, um sábado no fim da tarde, ou um domingo no fim da tarde? Leem todos, porque assim, as minhas respostas, as conversas que entram nas minhas respostas, os vídeos anteriores, eu fiz os vídeos anteriores de alguns popstars, e isso foi muito interessante porque a gente vê esses popstars, né, na TV, fizeram parte da nossa história, inclusive, porque eu fiz Elton John, eu fiz alguns, e aí assim você vê como que sofreram muito por serem superdotados, né, e quando você olha, tá no palco lá brilhando, e quando sai do palco tá chorando em casa, né? Então, assim, acho muito interessante vocês verem a sequência, verem também lá embaixo como foi que eu descobri de uma forma muito inusitada, completamente inesperada. Eu não procurei, isso aconteceu naturalmente a partir de um curso, a partir de um sonho. Foi muito louco. E aí depois eu fui passar pela indicação. Eu sou sempre a favor da indicação. Como terapeuta, eu nunca gostei muito de trabalhar com teste, mas no nosso caso, a testagem é importante, a avaliação é importante. Com um profissional sério também, porque tem muita gente trabalhando com isso agora, e eu acho que a gente tem que fazer com um profissional sério, que saiba o que está fazendo. Eu sempre deixo como ponto de referência aqui no Brasil o INODAP, que é um instituto que me acolheu lá em Curitiba, embora o meu laudo tenha sido feito por uma brasileira que mora na Alemanha, que também é especialista nisso, né? Depois que eu tive o laudo que ela me entregou, né, o nome dela é Simone Clemens, aí eu precisei de continuar aqui no Brasil, porque eu precisava de viver um processo e evidentemente, né, a questão financeira também foi algo que pesou e ficava muito difícil, né, continuar com alguém, né, lá do outro lado. E o INODAP tem uma proposta, né, Maria Lúcia Sabatella, nossa professora, maravilhosa, sabe? E eu participei também lá de um grupo, né, que a gente fez a gente teve umas 7 aulas de grupo, aulas, sequências dinâmicas aonde a gente tinha de todas as idades, e o nosso grupo é muito legal, é tão legal que a gente não parou ele depois que terminou. A gente continua até hoje, e agora a gente faz assim, todo mês a gente se encontra e a gente elege um filme pra gente analisar, sabe? Aonde a gente vê a superdotação e a alta habilidade, e a maior parte deles a gente vê o que a gente vive. Tem todo um lado sensacional, né, na nossa produção, da nossa condição de fazer várias coisas, e tem todo um outro lado que a gente sofre em razão disso, sabe? Então, assim, eu vejo que eu ainda tenho muitas dúvidas, eu tenho 10 meses que eu descobri, mas eu ainda tenho dúvidas. Eu falo que é meio que assim, sabe, montanha-russa, porque tem hora que eu fico confortável, eu até esqueço, mas tem hora que não, tem hora que a coisa bate, sabe? Porque a gente vai correlacionando
né, coisas que vão acontecendo, que já aconteceram principalmente. A nossa história é fundamental que vocês façam, peguem a biografia de vocês e vejam ela todinha, que vocês vão descobrir várias coisas que vocês viveram em razão disso, coisas que foram muito legais, produtivas, coisas que a gente fez que foi fora da caixa, sim. Para nossa idade a gente podia ter 10 anos, 15 anos, 30, sabe? Que a gente vê e fala, opa, realmente aquilo foi muito bom porque eu tenho uma condição de superdotação. Mas a gente também tem várias fotinhas da nossa história que a gente sabe que a gente viveu coisas que não foram fáceis justamente também por causa da superdotação. Eu passei um tempo aí sem fazer um vídeo, estava sentindo falta de alimentar vocês com um pouco de conversa, porque sempre que eu jogo um vídeo novo tem sempre vários comentários, e eu sugiro que vocês leem, tipo assim, né, sábado à tarde, domingo à tarde, pega, dá uma lida em tudo, vai ouvindo, vai lendo, que isso em si já vai ajudando. Ajuda a mim, que estou aqui fazendo isso, aí eu vou lá e eu vejo as respostas de vocês, como que me ajuda muito. Eu tenho até falado que é porque eu não tenho tempo, eu tenho vontade de montar uma comunidade com o meu grupo, com esse nosso grupo lá, sabe? Porque eu imagino quanta coisa rica, né, não sairá se a gente conseguir se reunir em algum momento, quem sabe no futuro. Nesse momento eu vou lançar um livro, então eu tô com a cabeça por aqui, tá? E aí, gente, não, eu queria dizer o seguinte no vídeo de hoje, não é linear. Não adianta só o laudo é importantíssimo para você ter certeza, porque eu percebi também no grupo que muita gente identifica, mas não teve a chance de fazer o laudo é importante. Eu nunca gostei muito de testes psicológicos, nunca foi uma área da psicologia que eu explorei, mas esse a gente tem que fazer. A gente tem que passar na mão de um terapeuta que conheça, que saiba, gente séria, gente boa, porque agora também meio que virou moda todo mundo, né, neurodivergência, porque assim, entre a superdotação, que não é um transtorno, é uma condição, e os outros que são transtornos, existem diferenças muito pequenas, muito sutis, sabe, entre TDAH, entre bipolaridade. É importantíssimo fazer a avaliação, e com gente séria, sabe? Mas depois da avaliação é que a gente começa a nossa jornada de entendimento daquilo que está escrito naquele papel com a nossa vida, né? E assim, eu acho que eu tô numa fase, eu falo que tô a balança tá assim, tem hora que eu já tô começando tem coisas que eu vejo que tem a ver e que me fazem ser uma pessoa altamente produtiva, que vejo soluções onde algumas outras pessoas não veem, que sou capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, que a minha inquietude é uma inquietude de produção e tal, e tem hora que inverte. Aí tem hora que inverte, que eu fico ruim, e eu acho que a pior parte é quando que eu ainda não consegui atingir é a autorregulação. Eu me desorganizo muito fácil internamente. Se eu estiver mais cansado, isso é mais intenso, por causa justamente da hipersensibilidade. Os estudos mostram que a hipersensibilidade é uma das maiores características do tipo assim, lá do topo, ligada à superdotação. Tá? Então, assim, como uma coisa que afeta uma pessoa de uma forma, no nosso caso, afeta a gente muito mais. E a gente sofre, né? Então, assim, eu tenho dificuldade de me autorregular ainda. Eu estou ainda sob acompanhamento, né, com um psicólogo e lá no Inodap e com o meu próprio psicólogo, que eu também tenho. Eu estou fazendo os dois acompanhamentos para eu poder aprender a me autorregular. Tem muitos exercícios que são necessários, são vitais para a gente. Se a gente estiver na rua, se a gente estiver numa festa, se a gente estiver numa situação inusitada, de repente acontece algo que desorganiza. E esse item que desorganiza, ele é subjetivo. Eu tenho os meus, cada um de vocês tem os de vocês. Então a gente tem que ir descobrindo ainda por cima quais são os gatilhos que nos desorganizam. Sabe? Quais são os pontos que a gente de repente se vê em dificuldade em razão da superdotação e que a gente precisa encontrar uma forma de se organizar para enfrentar, tá? Então eu acho que nesse momento a minha maior dificuldade é essa.
Agora, evidentemente, como eu descobri, e vocês que estão aí me ouvindo provavelmente também isso tirou de mim a ideia de que isso era só um estresse, ou que isso era só, ou poderia ser uma doença, eu poderia estar passando mal de alguma coisa, né? Às vezes eu estava num lugar, eu sentia um mal-estar, eu não sabia do que era, e agora eu já sei alguns gatilhos. Mas eu vou dizer para vocês sinceramente, é um processo, e não é um processo rápido. Para nós que descobrimos tardiamente, é um processo que requer tempo, requer dedicação nossa a nós mesmos, requer que a gente possa, mesmo que com alguma dificuldade, sinalizar para o outro que se passa. A gente também tem que tomar um cuidado danado, porque as pessoas acham que superdotação é vantagem, é ser genial, é maravilhoso. A maior parte das pessoas que eu falei falam, nossa, mas você acha ruim? Você tinha que achar bom. As pessoas não entendem isso, as pessoas associam a superdotação, essa questão da genialidade, como se isso fosse trazer só facilidade pra gente. Então, assim, às vezes quando eu falo, tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa acha que pode ser uma arrogância nossa ou uma contação de vantagem. Então a gente tá vendo, não é fácil, tudo que eu tô falando aqui é um ping-pong de questões que nos envolvem, tá? Eu espero que esse vídeo ecoe mais uma vez como os demais, sabe? Então acho que o título dele vai ser meio dúvidas, questões, questionamentos, para a gente poder estar caminhando. Eu tenho muita vontade ainda, eu não entendo muito dessa questão na internet, como funciona, mas eu tenho muita vontade de montar uma comunidade entre nós, sabe? Mas eu nesse momento não tenho tempo, não estou podendo, porque eu acho que isso seria muito rico. Eu acho que a gente poder sentar e falar e trocar, eu acho que a gente poderia montar uma trupe, sabe? E eu acho que essa trupe poderia ser muito, muito, muito rica. Mas vamos aguardar que de repente, numa oportunidade, eu de repente faça essa proposta para vocês, tá bom? Por hora, meus irmãos SDs, aguentem firme, leiam, procurem boas leituras, procurem bons profissionais sérios na rede que falam. No Instagram tem alguns muito interessantes, de pessoas que falam de uma maneira muito centrada, dando exemplo. Tem alguns que são superdotados, tem médico que é superdotado, médica, que de repente nos ajuda pra caramba, que você ouve e fala, opa, eu tenho isso. Opa, isso acontece comigo. Para a gente poder colar esses pedaços que ficaram bambos em nós depois que a gente descobriu que a gente tem isso, tá bom? Então até a próxima, gente. Obrigada, viu? Muito obrigada por vocês estarem compartilhando as experiências comigo.